Quando pensamos em algo épico, em algum filme ou série épica, é impossível não lembrar da trilogia O Senhor dos Anéis. Poucas obras conseguem combinar elementos tão grandiosos como uma boa história, muita criatividade e, claro, um orçamento bem generoso. A série de filmes dirigida por Peter Jackson não só trouxe à vida um dos universos literários mais amados de todos os tempos, mas também estabeleceu um novo padrão no cinema, e não apenas no gênero de fantasia. Esses filmes, como O Senhor dos Anéis, eles não se contentaram em ser apenas bons. Não, eles aspiraram e conseguiram ser extraordinários, até demais da conta. Go on, Sam. Ask Rosie for a dance. Go on. Com uma mistura de paisagens da Nova Zelândia, efeitos especiais revolucionários e performances muito bem trabalhadas, O Senhor dos Anéis nos lembra que, quando todos os elementos se alinham, o resultado pode ser algo que não apenas entretém, mas transforma o cinema e inspira as audiências por décadas e mais décadas também. É uma combinação que não parece simples na teoria, mas ela, ao mesmo tempo, é surpreendentemente rara na prática. Afinal, quantos filmes com enormes orçamentos acabaram sendo um grande fracasso na bilheteria? Parece que é o que mais acontece hoje em dia, não é mesmo? Não basta ter dinheiro, então. É necessário ter um roteiro bom, é necessário ter uma visão artística boa e, sobretudo, paixão sobre aquela produção que está sendo feita. E assim, enquanto exploramos vários aspectos dessa trilogia épica, vamos ver como O Senhor dos Anéis conseguiu, em muito, superar as expectativas da época, assim como as expectativas de épocas posteriores para o seu gênero, e de uma maneira ou de outra acabou se tornando algo imortal. The One Ring, forged by the Dark Lord Sauron. He needs only this ring to cover all the lands of darkness. Imortal. Bem, para começo de conversa, nós podemos dizer que as adaptações de livros como o do Tolkien pode ser uma tarefa um tanto quanto arriscada. Ao tentar transpor as obras de Tolkien em séries e em filmes, elas podem falhar miseravelmente. E claro, não só com as obras de Tolkien, mas se a gente colocar outras obras literárias que já foram produzidas em toda a história humana, nós sempre podemos classificar isso como uma tarefa muito arriscada. Mas o Senhor dos Anéis, ele respeitou profundamente o material original. Peter Jackson e sua equipe não se limitaram a traduzir palavras em cenas, se é que você pode entender, mas eles capturaram a essência dos personagens e a complexidade desse universo de uma maneira que, bem, eu não consigo classificar como outra senão épica. E parece que não foi apenas uma questão de copiar o texto fielmente. O diretor conseguiu encontrar uma forma de combinar esse tipo de fidelidade com a obra original e a imaginação precisa para fazer o filme, de um modo que criou algo novo que parecesse mais familiar para os fãs mais antigos. Mas bem, vamos lá. A história do Senhor dos Anéis é uma história um tanto quanto universal que relata o combate do bem contra o mal. Basicamente, e uma explicação bem rápida e concisa, seria isso. A história de O Senhor dos Anéis é, em sua essência, um conto antigo, tão clássico quanto as lendas que passam de geração em geração, ou seja, a luta entre o bem contra o mal. E embora esse tema seja um dos mais abordados em várias obras literárias, e assim como cinematográficas também, a trilogia dirigida por Peter Jackson conseguiu renovar de uma maneira ou outra e dar um novo fôlego para que essa narrativa acontecesse novamente. E isso tornou toda essa história muito mais do que apenas um conflito propriamente dito. Ela acabou se tornando um tipo de luta interna e externa que todos nós enfrentamos. Afinal, se nós conseguimos identificar esse ponto, significa que muitas pessoas conseguiram se conectar com esse filme. Into Mordor and cast back into the fires of Mount Doom. Sauron's forces are already. E quando várias e várias pessoas conseguem se conectar com alguma obra cinematográfica, bem, o sucesso é a consequência inevitável como resultado de tudo isso. Bem,
Frodo, o improvável herói hobbit, é uma figura que incorpora perfeitamente essa luta, esse tipo de luta. Ele não é um guerreiro destemido, ele não é um príncipe poderoso e sequer um mago místico e lendário. Pelo contrário, ele é pequeno, inexperiente, vulnerável, exatamente o tipo de pessoa que jamais, repito, que jamais seria escolhido para salvar o mundo. Mas aí é que parece que reside a genialidade da história. Ou seja, a vitória do bem, nesse caso, não depende de força e também não depende de grandeza, mas de coragem, mais determinação e também, acima de tudo, e por que não, esperança. Gandalf é um exemplo muito bom também nessa trilogia de filmes. Ele é um exemplo muito útil para o que eu estou querendo dizer nesse vídeo. Ele é um dos seres mais poderosos no universo de Tolkien e representa a sabedoria, mas isso não significa que ele não tenha desafios internos também. A escolha de resistir à tentação de usar o anel e tomar para si aquele poder imenso que estava em tua frente é uma demonstração da luta constante que mesmo os mais sábios e poderosos precisam travar também. Gandalf, aparentemente, ele sabia que a verdadeira vitória não estava no fato de possuir o maior poder possível, mas em garantir que ele nunca seja mal utilizado. Parece que esse é o verdadeiro sentido de Gandalf na história. Bem, o anel aqui também é um elemento, se não um elemento mais importante, um dos mais importantes nessa trilogia. Até porque por si só representa uma antítese em relação aos valores que os heróis dessa história defendem. Ele parece ser o símbolo do poder absoluto, da dominação e também de um controle totalitário que corrompe até o mais puro dos corações. Assim como em nossa realidade também. Lembra que filme bom é aquele que nos conecta, né? E em nossa realidade também mostra que uma ambição desenfreada, bem como o desejo por poder, pode levar até as melhores intenções para um caminho mais sombrio. Outra parte que pega muito aqui na trilogia é a relação da ideia do sacrifício, mas no bom sentido, veja bem. Ao contrário de muitos filmes de ação, onde os heróis parecem invencíveis, essa trilogia mostra que o sacrifício é um elemento constante em toda a história. Os personagens abrem mão não só de suas próprias vidas, mas eles também abrem mão de seus sonhos, de sua paz, para acabar lutando por algo maior e que represente um propósito maior para gerações posteriores. Aragorn é um exemplo perfeito disso. Ele é o herdeiro legítimo do trono de Gondor e poderia também facilmente ter fugido da responsabilidade dele, vivendo uma vida tranquila como um Ranger. No entanto, ele escolhe enfrentar seu destino e assumir a liderança que o mundo precisava ter. A antítese entre a vida que ele poderia ter tido e a responsabilidade que ele escolhe assumir, nesse sentido, parece ser um dos aspectos mais inspiradores de sua jornada, bem como uma boa representação de sacrifício ou do tipo de sacrifício que os heróis costumam fazer nessa trilogia. Bem, enfim, acho que esse canal merece uma menção, uma baita menção honrosa a esse filme, né? E, claro, estamos falando de uma trilogia, fora outros filmes que participam desse universo também. Então é muito provável que ainda surjam outros vídeos referente ao Senhor dos Anéis por aqui, né? Afinal, é um universo enorme, gigante, com muitos elementos ainda para serem explorados, analisados, há muitas coisas escondidas nas entrelinhas, enfim. Vamos ver como vai ser daqui para frente, mas ao que tudo indica, mais vídeos sobre o Senhor dos Anéis vão acontecer ainda. Seja como for, por enquanto é isso aqui na Nova Atenas. Até o próximo vídeo. Valeu!